Muito elogiado aqui a forma como ele conversa com a nossa audiência, um assunto que é tão importante. Eu peço demais a sua atenção a essa pauta. A gente vai propor reflexão também para você que nos ouve. É um alerta muito importante e a gente conversa com ele a partir de agora. Doutor, boa tarde, oficialmente bem-vindo. Muito obrigado, oficialmente. Boa tarde para todo mundo, né? É um prazer estar aqui. De novo, parabenizando, né, a Camila aí pelo aniversário dela. É uma satisfação aqui falar sobre um tema, de novo, muito interessante, né? E o senhor que também demonstrou ser um atleta, né, doutor? Não, eu tô tentando acompanhar, não consigo ir muito não, viu? O senhor não é keniano, mas tá se esforçando. Não, tá difícil. Eu vou mas manco vai fazer nas a corridas meia maratona do Rio no meio do ano. Estamos treinando para isso, vamos ver, né? Estou na torcida já por você. Doutor, vamos começar explicando porque o nosso ouvinte, a nossa audiência, a gente vem abordando ao longo do ano vários meses temáticos, né? Rosa, azul, laranja, roxo, essas denominações têm trazido também uma visibilidade para assuntos importantes. Explica já um pouco por que o Janeiro Branco e detalhes desse assunto que é tão valioso e merece a atenção da nossa audiência. Legal. Essa é uma campanha já realizada há um pouco mais de uma década, né, no Brasil, e que visa realmente abrir o espaço para discussão sobre esse tema importante que é o tema da saúde mental, né? A gente sempre fala aqui que é um tema ainda negligenciado, existe um estigma, existe muito preconceito quando a gente fala sobre tratamentos em saúde mental e sobre transtornos mentais também, e isso faz com que as pessoas tenham muita dificuldade, né, de buscar ajuda quando estão em sofrimento emocional, psíquico. Então, essa campanha, ela abre espaço, né, para discutir e desmistificar um pouquinho, né, esse tema. Então, um ponto importante é que visa exatamente falar de maneira aberta, né, sobre o tema para que as pessoas se sensibilizem. É diferente da abordagem que a gente faz lá no Setembro Amarelo, por exemplo, quando a gente tenta sensibilizar para o risco, né, relacionado a risco de suicídio. Sim. Então, aqui a ideia é falar um pouco de maneira aberta, facilitar a expressão emocional, ajudar as pessoas a entenderem que dor, sofrimento emocional faz parte da vida, como uma reação natural às dificuldades que a vida impõe, mas que a gente pode, né, se ajudar nesse processo e falar, comunicar pode ajudar muito. E doutor, o senhor deu a entender e nos explicou que ainda existe um tabu, ainda é um assunto evitado, delicado. Em algum aspecto o senhor consegue determinar se mais em homens, essa dificuldade está mais existente em alguma faixa etária? O senhor tem esses números para a gente? Na verdade, dificuldade de acesso? Existe... A dificuldade de acesso tem várias questões, né? Tem questões de acessibilidade, como quando se fala, por exemplo, em serviço público, infelizmente ainda tem uma dificuldade grande de acesso, né? A gente tem uma baixa cobertura da rede de atenção psicossocial, que é o que a gente chama de RAPS. Essa baixa cobertura envolve dificuldade de acesso, por exemplo, baixo número de CAPs, né, que seria a estrutura básica ali de atendimento em saúde mental, e uma dificuldade... Imagina. O celular falando sozinho aqui. E a dificuldade de acesso realmente, né? Mas, via de regra, quando a gente pensa em gêneros, os homens têm mais dificuldade de procurar auxílio, procurar tratamento, né? E por conta disso, nós temos também uma dificuldade no sentido de que haja sensibilização sobre isso, né? Eu acho que, agora há pouco, acho que é legal até falar sobre esse assunto. Você falou sobre um caso grave que aconteceu em Confresa, né? De um feminicídio, né? Em que chocou todo mundo. O esposo, né? Esfaqueou a mulher. Uma criança no colo, doutor. Uma cena terrível, né? Eu vi o vídeo, é estarrecedor. Mas esse é um ponto importante, né? Quando a gente fala de saúde mental. A que ponto nós podemos chegar quando nós não estamos equilibrados emocionalmente? É óbvio que a gente não pode fazer uma abordagem de achar que alguém que comete um crime como esse simplesmente não deva ser, de alguma maneira, responsabilizado porque está doente mentalmente ou emocionalmente, mas é muito importante pensar que nossa estabilidade emocional pode evitar casos como esse, né? Uma das abordagens, inclusive, em saúde pública que nós deveríamos adotar seria exatamente entender que a nossa expressão, né, de comportamento, ela é modulada também, não só por caráter, por questões de personalidade, ou só por questões sociais, ou só pela lei. A gente sempre entra nessa discussão sobre as leis mudarem, né? E isso é importante também, mas tem um fator importante que nós estamos trabalhando com seres humanos, né? E os seres humanos, eles são, de regra, previsíveis em seu comportamento, mas a imprevisibilidade pode acontecer quando a estabilidade emocional não acontece, não está presente, né? Então, quando o indivíduo, por excesso de estresse, por estar deprimido, por estar ansioso, por ter dificuldade de expressar o que sente, por ter dificuldade de comunicar,
Quando ele não consegue dar atenção para isso, o seu comportamento muda. Então, é comum, por exemplo, no homem, em quadros depressivos, de ter quadros de mais irritabilidade, agressividade, tem mais dificuldade de comunicação. Na mulher também isso pode acontecer, mas um quadro de mais adinâmico ou de isolamento também é muito mais comum. Então, a gente precisa abrir espaço para falar sobre isso dentro de um contexto maior, que envolve falar do ser humano e do sofrimento emocional, né? E imagine o sofrimento que não gera para essa família que foi totalmente desestruturada, a criança que estava no colo da mãe e como ela não vai vivenciar isso durante a vida, essa experiência. Então, olha o quanto existe a necessidade de dar suporte emocional para as pessoas que estão ali, para as famílias dessa vítima, para essa criança que estava nesse episódio. Então, olha quanta coisa a gente ainda precisa abordar e que a gente não fala quando a gente fala sobre essas notícias, né? A gente não pensa muito nesse assunto, né? Sim, doutor. E eu imagino que esse é um caso chocante que, observando, o senhor fez apontamentos muito importantes, mas eu imagino também que quem nos ouve nesse momento começa o ano fazendo uma programação, né? Se planejando financeiramente, organizando a vida profissional, pessoal, a rotina, e muitas vezes não abre um espaço para uma observação da saúde mental, vai numa velocidade, na chamada correria, nas atribuições. É também recomendado nesse janeiro como é que a gente deve proceder, doutor, para olhar, porque às vezes o senhor está falando, pensando, como é que está o meu equilíbrio emocional, porque a gente faz tanta coisa e muitas vezes as mulheres com jornadas triplas, por exemplo, não se permitem nem parar para avaliar. Da mesma forma que a gente se organiza para um novo ano, para uma nova trajetória, como é que a gente faz para identificar, doutor, e para dar essa atenção devida, para entender um pouco mais das emoções? Eu acho que essa talvez seja a grande mérito, né, da campanha, que seja nos colocar logo nesse início do ano, né, quando a gente está renovando as expectativas, quando a gente tem esse sentimento, né, de um recomeço, de trazer essa reflexão sobre a saúde mental incluída nos planos de vida, né? E um ponto importante é partir da avaliação de como você se sente naquele momento. Esse é um ponto importante, né? Pegue o último ano da sua vida e entenda se na maior parte do tempo você se sentiu equilibrado ou satisfeito com a vida que tem levado, quais foram os pontos de insatisfação, quais são os pontos relacionados a estresse, sofrimento e dificuldades que se viveu e que modificações precisam ser feitas, né? E dentro dessas modificações, entender, será que eu dedico tempo para o meu bem-estar? Será que eu trabalho excessivamente? Será que eu tenho tempo de qualidade com a minha família? Será que eu tenho tempo suficiente para os meus desejos, para os meus hobbies, para as coisas que me fazem bem também? E será que eu consigo equilibrar isso quando eu olho para o futuro? Ou quando eu olho para o futuro isso gera um sentimento, às vezes, de tristeza, desânimo, de angústia ou um sentimento de impotência? Então, fazer essa avaliação é sempre importante porque a gente planeja tudo, né, na vida, mas a gente não para olhar o que sentimos, né? E por não abrir espaço para isso, a tendência é que eu só perceba quando o adoecimento acontece. Quando se fala de saúde mental, a gente não tem que falar sobre sintomas e adoecimento necessariamente. Eu tenho que falar de bem-estar. E o que gera bem-estar, né? Gera bem-estar, a gente falou agora há pouco, né? Fazer uma atividade física que me ajude a manter o corpo e a mente ativos, cuidar da minha saúde, né, como um todo, com uma boa alimentação, com relações que sejam saudáveis. E aí eu preciso me questionar, né? Será que as relações que eu mantenho hoje são saudáveis para mim, me fazem bem? Quantas vezes a gente não se mantém em relações que são ruins, instáveis, incômodas e que a gente só atura isso porque tem uma imobilidade, uma dificuldade de lidar. Então, abrir espaço para refletir sobre isso é importante porque se eu não reflito sobre o que me incomoda ou sobre aquilo que ainda quero construir, eu não planejo, eu não crio a projeção de futuro que a gente pode chamar depois de propósito, né? A gente tem uma ideia, às vezes, de que a gente vive para atingir alguns propósitos, que a gente tem que ter propósitos na vida para conseguir progredir, e talvez seja o contrário. Eu preciso dar sentido ao que eu vivo no momento, e quando eu dou sentido para o que eu vivo, quando eu projeto o futuro, eu consigo enxergar isso se concretizando. Eu consigo enxergar as coisas acontecendo de uma maneira mais positiva, né? Então, esse é um ponto importante. Não dá para só olhar para o futuro, mas eu também preciso entender se no presente eu estou satisfeito com como a minha vida tem andado. Doutor, eu também fiquei pensando, ouvindo aqui o senhor, se a baixa autoestima também está relacionada a essa tensão, porque penso também que é um ponto muito delicado, e a gente conversava ontem num grupo de amigos,
como a gente tem identificado também pessoas se colocando muito para baixo, se achando inferiores, tendo reações diversas. Queria que o senhor abordasse também esse ponto. A nossa autoestima ela tem uma relação direta com o nosso humor, né? Eu costumo dizer que o humor é como se fosse a nossa energia vital, né? Se eu faço uma comparação, né? Por exemplo, com a bateria de um celular, quando a bateria está muito baixa, ele já não exerce as funções básicas dele, né? Corta a rede, já não consegue manter a comunicação, você não recebe ali as notificações, né? Por exemplo, no WhatsApp não chega constante, ela vai chegando conforme reabre a rede, baixa o brilho da tela, então as funções básicas diminuem, né? É o mesmo que acontece, por exemplo, quando eu me deprimo, né? Quando eu me deprimo, quando eu estou deprimido, as minhas capacidades diminuem. A capacidade de comunicação, aí a gente tende a se isolar mais, a capacidade de resolver problemas diminui, a capacidade de lidar com o estresse diminui e a capacidade de produzir, de me manter ativo, de fazer mudanças diminui. Então, a autoestima tem uma relação direta com o nosso humor, né? Além do nosso humor, ela tem uma relação também com fatores relacionados às vivências, né, passadas, então situações traumáticas, bem resolvidas ou não, vão interferir nisso, a maneira como eu me relaciono vai interferir nisso também. Então, a autoestima é uma construção que envolve vários fatores. Agora, como melhorar a minha autoestima? Então, talvez seja essa a questão, Por né? favor, doutor, traga essa luz, essa informação. Por quê? Eu vejo com as redes sociais também, é muito estímulo, né? A gente tá aqui, daqui a pouco alguém tá esquiando não sei onde, tá na Europa não sei onde, a pessoa fica ali, poxa, mas eu tô aqui. E outras pessoas que parece, doutor, o senhor me perdoe, mas que tem prazer em colocar o outro para baixo. Muitas vezes a gente assiste e vê o potencial daquela pessoa e vê a outra pessoa. Eu fico em uma situação, às vezes, que eu falo, poxa, né? Então, é muito importante. Essa é a pergunta do milhão. Nos conte, por favor, doutor. Eu acho que você tocou bem no ponto aí, né? Talvez a primeira prioridade para eu ter uma boa autoestima é evitar a comparação com o outro, né? A comparação, ela é sempre negativa. Qualquer comparação que eu faço com outra pessoa, com a vivência, com as experiências do outro, sempre vai ser injusta, né? Comigo e com a minha vida. Por quê? As experiências são diferentes, eu não sei o que o outro passa de verdade na vida dele, nas redes sociais eu só tenho, talvez, ali uma imagem que representa um momento e não a realidade. Recorte, né, doutor? Simplesmente, né? Um recorte muito pequeno, inclusive. Então, essa comparação é sempre ruim, né? Nos relacionamentos, eu costumo, no consultório, às vezes, ter isso, né? Às vezes eu atendo casais ali e os conflitos se desaparecem, são naturais que apareçam, mas é sempre muito comum essa sensação, né? De que quando eu não me sinto bem comigo mesmo, é natural que eu faça um movimento de comparação com o outro. Mas se eu faço a comparação com o outro, eu desmereço e diminuo a importância da minha vivência, né? Então essa comparação ela é péssima, né? Outro fator importante que pode influenciar muito nisso é valorizar aquilo que realmente você tem de positivo, entendendo que se precisa desenvolver. Como tudo na vida, a gente está em constante evolução e desenvolvimento. Então, essa evolução, ela precisa também considerar que eu preciso fazer um esforço meu, interno, verdadeiro, para fazer mudanças que são importantes, né? E essas mudanças, elas passam pelo básico. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo simples, às vezes, né? A gente sempre tem que trabalhar as coisas simples. Sono. Fica um dia sem dormir bem? Meu doutor, eu fico, doutor... insuportável, nem eu me aguento, doutor, eu fico irritada. Meu marido é assim com fome. Eu com sono, sou também, doutor? Eu com fome eu sou uma péssima pessoa, não sou legal, não sou legal. Meu negócio é o sono, a fome eu fico bem. Olha. Só vira um dragãozinho. Vira um dragão, péssimo. Fica irritado. Fico impaciente, irritado, nem vejo. Minha esposa fala, você tá com fome? Eu acho que eu tô com fome, eu não percebo. Alimente seu dragão. Exato. Então, esse é o básico, né? Então, se eu for pensar o sono, a fome, né? Se eu entendo que o sono para todo mundo vai trazer prejuízos, né? E se eu já entendo isso, um dia que eu durmo mal, é natural que eu passe ali o dia seguinte para me recuperar ali, ou tendo prejuízos de não ter dormido bem, e passe até alguns dias depois para recuperar. Então, é comum que eu fique mais irritado, mais impaciente, que eu tenha um raciocínio mais lentificado, que a minha memória não fique tão boa, a atenção diminui, ou seja, minhas capacidades diminuem. É o
básico. Então, se eu não cuido do mínimo, do básico, que dirá das outras coisas, né? Agora, existem períodos em que a gente não consegue cuidar do básico? Claro que sim, né? A gente tem que tomar um cuidado para também não criar uma ideia de perfeição. Todos nós vamos ter dificuldades. Às vezes tem períodos que eu lá não estou dormindo muito bem, porque estou passando por questões de adaptação, né? Alguma questão que eu preciso resolver, que me deixa mais ansioso, mais pensativo. E aí entender que esses momentos passageiros, eles precisam, né, ser acolhidos e entendidos também, pode me ajudar a tornar um pouco mais leve. Então, esse é um ponto básico, né? Cuidar do sono, atividade física regular, faz uma diferença imensa, né? A gente tem... Regular o quê, doutor? Todo dia? Esse é um ponto, esse parâmetro é bom discutir, né? A gente considera que atividade física regular é aquela atividade que acelera, né, o meu coração durante a atividade física, que modifica as funções básicas do corpo naquele momento, mas que deixam resultado positivo depois. E aí essa regularidade a gente vai considerar que, se for uma atividade leve, ela deve ser mais frequente. Então, uma caminhada leve, 5 vezes por semana, pelo menos 50 minutos seria o ideal, tá? Se eu consigo fazer uma atividade mais intensa, uma academia, por exemplo, aumentando ali com o tempo as demandas de peso, fazendo exercícios mais intensos, 3 vezes na semana seria suficientes, né? E isso, assim, pensando de maneira geral, aí eu tenho que pegar os limites de cada um, mas o ponto, talvez, chave aí é não achar que você vai iniciar e conseguir ali uma perfeição na atividade física de cara, ou que você vai gostar muito daquela atividade física. No começo a gente não gosta, a gente vai por obrigação, a gente vai porque precisa, mas essas seriam metas aí viáveis, né? Pelo menos 3 vezes na semana uma atividade intensa, ou 5 vezes na semana se for uma atividade leve, já traz benefícios. E esses benefícios são melhora da condição cardiovascular, melhora do nosso humor, diminuição do estresse e da ansiedade, melhora da qualidade do sono e uma sensação de disposição, energia maior. Então, a atividade física tende a fazer com que a gente tenha uma melhor sensação de bem-estar como um todo, né? E quando eu não faço atividade física regular, a irregular, jogo bola de vez em quando só, mas não tem regularidade, pois é, ou começo e paro as atividades físicas ali com muita frequência. Esse tipo de atividade física, ele pode ser até prejudicial, né? A gente tem, por exemplo, se eu começar a fazer atividade física numa academia, os primeiros dias, a primeira, segunda semana, é aquela dor tudo, né, insuportável, insuportável. A volta é humilhante, né, doutor? É humilhante, é para lembrar que não deve parar. Por isso. Não, eu tô passando também recentemente por isso. E essa dor intensa, ela é causada por um aumento da inflamação, de liberação de radicais livres de oxigênio, que aumenta a inflamação. Isso prejudica a nossa condição mental, isso dá a sensação mais de cansaço e indisposição, nos deixa mais irritados, nos deixa mais ansiosos. Então, olha como é importante. A atividade física regular traz todos os benefícios. A irregular traz o oposto disso. Olha, né? É importante. Então, esse é um ponto importante. Tem que pegar firme. Firme. Constante. Disciplina. Palavra que tanta gente posta, mas na prática é difícil, né, doutor? É difícil, e é para ser difícil. Mas tem que ser superado. Exato. Doutor Washington, nós temos o repórter CBN, o senhor está aqui sempre contribuindo conosco. Já sabe da nossa tradicional pausa, porque o repórter CBN chega trazendo os principais destaques do Brasil a cada meia hora. Daqui a pouco a gente continua falando de saúde mental. O doutor Washington Bruno é o nosso convidado. A sua companhia é fundamental, é bem rápido e daqui a pouco a gente está de volta. 1 de janeiro de 2025, também conhecido como Abalos Day, aniversário de Camila Ribeiro. Nós seguimos por aqui com o nosso faleiro nas tardes da CBN Cuiabá. E a sua participação é fundamental, essencial. Manda para cá, 99803-5580. Daqui a pouquinho eu vou soltar os áudios, mas já vou mandar um abraço ao seu Domingo Cirilo querido, que mandou o áudio aqui. Também JF Fernandes, Júlio César. Quem mais também já passou por aqui? Claudinei. Vai mandando a sua mensagem, o seu alô, o seu boa tarde, o seu alerta no trânsito também é bem-vindo. 99803-5580. Na bancada ao meu lado, o doutor Washington Bruno, psiquiatra, falando de Janeiro Branco, de saúde mental. Posso começar com uma pergunta, doutor? Vamos lá. Já vou colocar a pergunta da Amanda, que nos acompanha. Ela diz, doutor,
eu acredito que estou bem emocionalmente, mas tem alguns pontos que chamam a atenção, como a irritabilidade e a falta de paciência. Mas é aquela história, tenho tanta coisa para fazer que não posso parar nem para chorar, doutor. São pontos importantes, devo dar mais atenção à minha saúde mental? A Amanda está nos ouvindo e fez uma breve reflexão e compartilhou conosco. Não, obrigado por contribuir aqui com a gente, viu, Amanda? Pontos importantes. Importantes, né? Na verdade, assim, fazendo uma resposta talvez mais geral, sempre dê importância, né? Então, a irritabilidade, ele é um sinal de que existe aí uma sensação, uma vivência de estresse aumentado. Então, pode ser por uma situação, por exemplo, passageira, corriqueira, né? Então, estou passando por um problema de saúde, uma questão financeira, alguma questão que está me tirando ali a paz. E por conta disso, a sensação de sobrecarga faz com que eu diminua a minha tolerância, né? Diminua a capacidade de responder aos estímulos que estão acontecendo. Então, por conta disso, pode ser algo passageiro. Agora, se você percebe que essa irritabilidade, ela já dura um tempo a mais, né? Se ela é algo frequente em situações que deveriam não ser, né? Ou em que aquela resposta, né, mais irritada, mais impaciente, não deveria ser natural. E principalmente se isso traz outros sofrimentos para você, então traz problema em relacionamentos, isso te deixa constrangida, às vezes te faz às vezes agir de maneira mais impulsiva, então falo coisas que depois me arrependo com uma certa frequência. Então deve sim dar atenção, né? Então todas as vezes que de alguma maneira muda o nosso comportamento ou o sentimento de alguma maneira importante, eu preciso dar atenção e procurar iniciar uma psicoterapia, poderia ser uma opção muito legal, né? Compartilhar isso e tentar entender. Mas se houver outros prejuízos mais intensos, até buscar um tratamento mesmo, talvez psiquiátrico ou mesmo um acompanhamento de terapia para tentar identificar um pouco isso. Não é tão fácil a gente perceber, mas é muito comum, né, que as pessoas busquem tratamento e tragam lá uma queixa específica, né, que é o que a gente chama de queixa principal. Então, eu vim porque eu estou muito irritado, eu vim porque eu não estou dormindo. E que durante a investigação ali a gente perceba que existam outras demandas, né? A gente sempre fala aqui que alterações do humor, depressão, ansiedade excessiva, né? Todas elas trazem prejuízo. Então, não é raro que na depressão eu tenha maior irritabilidade por conta dessa diminuição da capacidade de responder aos estímulos. Eu já me sinto sobrecarregado o tempo inteiro e com baixa energia. Então, tudo que vem passa a ser excessivo. Eu passo a responder de uma maneira mais agressiva para repelir, para me distanciar mesmo daquele estímulo que me incomoda. Então, dê atenção, viu, Amanda? É importante. Não é que necessariamente é algo grave, mas para não deixar isso se tornar algo que te traga prejuízos, vale a pena dar atenção sim. E ela tocou num ponto, né? Tô fazendo tanta coisa que não tenho tempo nem para chorar, doutor. Me chamou a atenção esse comentário dela, porque eu como, né, mãe, esposa, profissional, a gente tem muita coisa, mas é preciso dar atenção, porque a gente tá a sensação de estar equilibrando os pratos o tempo todo, e isso de vou engolir o choro e vou seguir, também o Janeiro Branco nos propõe, não, peraí, eu vou chorar, doutor, eu tenho o direito, né, de chorar, o chorar não é feio, o chorar é necessário, eu vou seguir, mas quando ela diz isso, ela me representa, doutor. Te representa? Dá uma coisa de, eu não posso nem sofrer, eu tenho que dar conta. E muita mulher tem essa sensação. Tem, e é muito comum Muitas por conta pessoas, dessas jornadas, né, excessivas, né? Você trouxe aí a questão do feminino que absorve tudo, né? Que é muito comum, realmente. Mas é algo que a gente precisa dar muita atenção. Acho que você tocou num ponto muito importante, né? O quanto que... Eu vou colocar 2 pontos, na verdade. Um que me chamou a atenção nessa fala também da Amanda, o não ter tempo nem para chorar. A gente usa isso, às vezes, de uma maneira jocosa, na brincadeira ali, mas representa essa sensação de sobrecarga. Fica muito claro que eu me sinto sobrecarregado. Se eu não consigo parar um pouquinho para derramar uma lágrima e seguir em frente depois, é porque eu estou sobrecarregado. Mas essa questão que você tocou da expressão emocional, de como eu posso, né, expressar o que eu sinto, é importante. A gente não se permite sentir as coisas. Eu não posso chorar. Eu não posso demonstrar, eu não posso falar do que incomoda. Um dos convites realmente da campanha é que a gente passe a abrir espaço para a comunicação, que eu consiga falar daquilo que me incomoda, mas que quem ouve consiga abrir espaço também para essa escuta, né? Então, é tão difícil, às vezes no contexto dos relacionamentos a gente tem essa dificuldade, é natural que tenha, né? Mas tem momentos que a gente está mais introspectivo, então tudo bem eu respeitar o limite do outro de não conseguir falar, isso é importante. E tem momentos que a gente quer falar e não abre, e não tem esse espaço, então também é legal abrir esse espaço para conseguir ouvir. E como que eu posso abrir esse espaço para escutar, né? O primeiro ponto é adotar uma postura
que não seja de julgamento. E eu sei que num relacionamento próximo, às vezes, isso é difícil, mas adotar aquela postura de entender, olha, o que o outro fala é importante, mesmo que o que ele fala me machuque às vezes. Né? Então, o que será do que o outro está dizendo que me toca de verdade, que é algo que eu preciso ouvir, e o que é só uma expressão do outro, do como o outro está se sentindo, do como é difícil às vezes lidar. Então, é importante abrir um pouco desse espaço, e esse espaço ele pode nos ajudar muito a aprender a expressar um pouco mais as nossas emoções, né? Doutor, tá provocando reflexões importantes. Eu toquei no feminino e é claro que também vou tocar particularmente, a gente quer ouvir a abordagem do senhor no masculino, porque também o homem tem isso de não chorar, de ser ali, né, muitas vezes um esteio, uma força, e muitas vezes não dá nem abertura para as questões emocionais. Às vezes é difícil ali até acessar. Também vamos usar esse espaço aqui do Janeiro Branco para falar um pouco dessa abordagem, doutor, melhor dizendo, com os homens. A grande maioria dos homens não procura médico, não procura tratamento de maneira espontânea, mesmo que esteja em grande sofrimento, né? A grande maioria dos homens tem dificuldade de expressar o que sente. Vai colocando embaixo do tapete assim, doutor? Vai guardando, né? A gente cresce ouvindo que a gente não pode chorar, que você tem que engolir o choro, que você tem que se virar sozinho, que você tem que resolver, Então, é natural, né? Socialmente é isso que se espera, né? A gente vai construindo essa ideia, né? De que o homem tem que ser inabalável. E não é verdade, né? Ninguém é inabalável, né? Inclusive, é só... Qualquer homem com uma gripe mostra que não é inabalável, né? Lá em casa é assim, doutor. A gente se acaba ali, né? Então, é claro que a mulher nunca vai entender, né? O quanto que é pesado para um homem ficar resfriado, mas é muito difícil. Ficar de cama. Mas esse é um ponto importante. Olha como, né? A gente, até para falar nesse assunto, eu acabei de fazer isso aqui. Eu levo para brincadeira, porque torna um pouco mais leve, tira um pouco do meu constrangimento em falar da minha emoção, da minha dificuldade. Todos nós temos isso, né? Então, os homens, né? A gente está passando por um momento em que passamos a refletir o quanto que, olha, nós também podemos expressar o que sentimos. E isso não é um sinal de fraqueza, não é um sinal que nos diminui, pelo contrário, né? Eu sempre falo que para os homens que vão no meu consultório, né, é muito mais difícil, né, e muito uma conduta, uma atitude de braveza, de força, você procurar ajuda, porque você vai contra a onda diz para você não ir, né, do que você simplesmente tentar lidar sozinho. Então, aquele que busca já está fazendo o que é mais difícil mesmo, o que é mais doloroso às vezes. Você tem que passar por cima ali dessas convicções que a gente carrega para conseguir buscar tratamento. E ali, muito comumente, né, o que se chega à conclusão depois de um tempo, quando você começa a melhorar no tratamento, é de que, olha, eu devia ter buscado antes, eu já sofri muito por isso, eu já fiz um monte de coisas que não foram legais, já me prejudiquei de várias maneiras, por algo que poderia ter sido resolvido de maneira rápida, prática, se eu tivesse buscado ajuda, se eu tivesse feito uma terapia, se eu tivesse procurado um auxílio psiquiátrico, se eu tivesse conseguido me abrir mais para as pessoas que estão comigo nessa jornada, né? Então... E doutor, eu fiquei com uma dúvida, o tratamento passa por terapia, por medicação? Como é que pode ser as possibilidades de um tratamento? Eu costumo falar que, e aí para o psiquiatra sempre falam muito da medicação, né? E eu costumo deixar muito claro que a medicação é instrumento, né? Eu sempre falo assim, olha, não preocupa com a medicação, porque você já veio aqui para ter uma opinião técnica, né? Ou, na verdade, um parecer técnico sobre isso. Então, tudo que for feito sobre a medicação precisa ser esclarecido, precisa ser discutido. Mesmo quando eu prescrevo uma medicação, eu dou opções. Olha, essa medicação a gente vai usar por tal motivo, você pode sentir um tal incômodo na adaptação e o benefício vai ser esse. Então, quando a gente faz esse processo, eu tiro um pouco do peso, do medo, da preocupação, o medo de ter dependência, o medo de alguma maneira o remédio trazer algum prejuízo. Para os homens, o medo de perder potência, né, na sexualidade, o homem tem muito medo disso, né? Então é uma causa, inclusive, muito comum de abandono de tratamento medicamentoso. Mas a medicação, ela é um instrumento. Então eu falo assim, que a medicação ela entra para dar a base, a estrutura para que você se mantenha bem e aí consiga fazer os esforços que são seus. E aí entra na terapia, que é sempre indicada nesses casos, conseguir construir uma consciência de si mesmo melhor, aprender a lidar melhor com as frustrações, aprender a dar limites de uma maneira mais clara e justa sobre aquilo que não te faz bem.
aprender a valorizar, a se valorizar nesse processo. A gente falou agora há pouco de autoestima, né? A colocar aquilo que te faz bem em evidência e exaltar as suas qualidades ao ponto de conseguir fazer aquilo que te faz bem e dar limite também para o que não te faz bem. Então, tem todo um processo nisso. Então, o tratamento sempre inclui, né, a possibilidade de fazer uma terapia, a possibilidade de usar medicação, a possibilidade de fazer mudanças importantes no estilo de vida, mas todas essas possibilidades têm que ser colocadas juntas na mesa. A gente não vai usar uma estratégia só. É até mais efetivo quando a gente usa essas estratégias juntas, né? Então, a medicação, a terapia, as mudanças de estilo de vida são sempre muito importantes. Doutor, eu tenho números aqui que impressionam também para o senhor comentar. Dados recentes mostram que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada. A depressão também é uma preocupação crescente, agravada pelo impacto da pandemia de Covid-19, que levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É um número que impressiona, doutor. Impressiona muito, né? A gente teve pressões muito grandes relacionadas à pandemia, né, das perdas, de todas as dificuldades, mas nós estamos passando por transições muito grandes, né, em todos os sentidos, né, as questões relacionadas às preocupações de trabalho, política, as questões relacionadas à violência. Então, esses dados mostram que existe um processo de adoecimento maior. Óbvio que a gente sempre tem que criticar um pouco e entender que, olha, talvez nós estejamos também relatando um pouco mais. Então, hoje a gente faz mais diagnóstico, hoje a gente observa mais, então os números tendem a aparecer um pouco mais também, mas é também nítido que existe um adoecimento maior, né? Para se ter uma ideia, né? Se a gente for pegar no mundo índices de suicídio, por exemplo, eles são maiores do que, pelo menos em estimativas, em números reais, maiores do que os números de homicídio até. Né? Então, é um índice muito maior. Se a gente for pegar os índices de depressão, esses aumentos dos índices de depressão mostram muito o nível de sofrimento e até a dificuldade de busca de tratamento, fazendo com que as pessoas só busquem em estágios mais avançados, né? Nós falamos agora há pouco do caso da pergunta da Amanda, né? Que falou um pouquinho. Às vezes a gente demora muito a perceber algumas coisas e aí quando percebe eu já estou mais adoecido, né? Então, essa percepção, ela também é importante, né? Quanto que a gente está dando atenção para perceber o nosso sofrimento, né? O Brito, ele deixou uma mensagem assim: Marcelo, o doutor tem boa intenção, porém a teoria é bem diferente da prática nesse mundo moderno e complicado do dia a dia dos grandes centros. Deixa o Brito meio desanimando. Brito. É importante refletir, pontos. Tem que chegar aí no fim do dia, seu Brito, e observar como é que o senhor está chegando em casa, como é que está. Sabe outra coisa importante que a gente percebe? A reação das pessoas no trânsito. Diz muito sobre equilíbrio emocional, porque a gente vê um aumento das situações, né, que as pessoas são expostas de violência no trânsito, também repercute, não é, doutor? Isso que a gente está conversando aqui. Bastante. É um termômetro. É legal ouvir um pouco essa opinião do Brito, né? Então, assim, tem boa vontade? Até tenho, viu, Brito? Boa vontade, sim. Mas a gente não está falando de algo fora da realidade, né? Eu compreendo que o que o Brito traz é assim, existem dificuldades para lidar com isso. Existe. Nós somos limitados. Mas essa dificuldade se diminui quando eu consigo dividir isso, quando eu consigo buscar ajuda, quando eu consigo lidar um pouco melhor com essas situações. E aí o exemplo do trânsito que você trouxe, acho que ilustra muito isso, né? Por que o trânsito ele acaba sendo você usou aí o termômetro, né, pra gente perceber isso. O trânsito, ele nos acelera, né? A gente está num movimento acelerado em comparação com o que é o nosso movimento normal, né? O que o nosso corpo consegue fazer normalmente. Então, também acelera as nossas respostas. Então, se eu estou, né, em um momento de muito estresse, eu estou excessivamente ansioso ou irritado, eu vou expressar muito mais nesses momentos de aceleramento, né? Então, no trânsito fica muito claro isso. Se envolver em brigas no trânsito, perder a paciência, isso é um sinal realmente de desequilíbrio emocional, né? O trânsito, essas reações agressivas no trânsito só mostram o que aquela pessoa está vivendo na sua vida particular, né? E aí é só uma expressão disso, né? Então existe muito sofrimento que não é visualizado, mas que depois é traduzido em violência, né? E a violência é um sinal realmente de que nós não estamos equilibrados.
Vou colocar agora a pergunta do Evandro, que ele fala: Marcela, pede para o doutor abordar um pouco sobre a saúde mental dos jovens. Muitos jovens também só se fala do bullying, mas existem muitos outros pontos e principalmente uma pressão quando vai chegando perto ali de ingressar numa faculdade e a gente vê jovens tomando medicação, se colocando para baixo, sentindo uma pressão muito forte para a idade. Gostaria que o doutor também falasse dessa saúde mental para os jovens, os adolescentes. Sim. Obrigada, Evandro, pela pergunta. Bem lembrado. Bem lembrado, né? Na verdade, se eu for falar do período de adolescência, né? A gente já comentou em alguns momentos aqui que ela é um período de transição, né? Para a vida adulta, em que eu tenho que desenvolver ali, entre a infância e a vida adulta, a capacidade de autonomia e de assumir responsabilidades, né? Sobre os meus atos, que é o que me torna autônomo. E quando eu assumo responsabilidade pelo que eu faço, pode dizer que eu sou autônomo, principalmente se eu consigo me gerir emocionalmente, financeiramente, isso é autonomia. Então, essa construção, esse período de transição, ele é um período estressante, né? A gente tem dúvidas sobre o que vai fazer no futuro, tem uma certa pressão sobre isso, sobre se construir, sobre ter sucesso. Então, é um período que é realmente complicado. E aí nós temos hoje o fator, né, como nós temos comentado aqui, rede social, que amplifica muito algumas coisas. Sim. Então, existe ali a venda, né, da ideia de sucesso fácil e sempre atrelado à imagem. Existe a venda da ideia de que as coisas podem ser conseguidas e que a exposição ela pode ser um caminho simples para isso. E a comparação, como nós falamos aqui há pouco, né? O quanto que essa comparação ela é negativa, ela é deletéria. Então, é muito comum que os jovens que se expõem muito à rede social, que não conseguem ou que não estejam fazendo contatos humanos presentes, verdadeiros, que não tenham ali suporte familiar também, que consiga dar esse espaço de comunicação, que eles não conseguindo se expressar, essa expressão vem através de comportamentos que são mais agressivos, disruptivos. Então, se envolver em confusão, ser mais rebelde, ser menos presente, por exemplo, para a família, se isolar mais, isso tudo mostra que ali talvez exista, sim, uma dificuldade dele se inserir naquela sociedade, naquela comunidade. Então, tem sido, sim, cada vez mais comum a busca por tratamento entre jovens, crianças e jovens. Isso não é a parte ruim, porque se está buscando tratamento, se conscientizou, né, da importância. Me chama um pouco a atenção que o Evandro coloca assim, jovens usando medicação. Isso também não é algo ruim quando se está num contexto de tratamento adequado. É péssimo quando se faz de uma maneira inadequada. Usar medicação sem prescrição, ou porque alguém indicou, não fazer um acompanhamento adequado, simplesmente usar medicação como se ela fosse o resultado, ou pelo menos a resolução de tudo, né, sem estar num contexto em que envolva ali outras terapias, né, inclusive psicoterapia, né, as abordagens de estilo de vida. Então, também atentar um pouco para isso, porque também fica nítido essa ideia, né? Olha como a gente ainda tem restrições, né? Nesse comentário fica claro isso. Então, tomar medicação é uma coisa ruim? Então, se é ruim, eu não devo fazer, deve ser vergonhoso, né? Fazer uso de medicação. Então, poxa, se a pessoa precisa fazer uso de medicação, então é porque ela tá louca, ou porque né, não deveria, ou porque é um excesso. Não, era um instrumento de tratamento, como eu disse, não deve ser o único, mas deve ser, a gente tem que naturalizar a ideia de que, eu vou fazer uma comparação, tá, para eu tentar trabalhar essa ideia. Se o indivíduo tiver, por exemplo, um pico de pressão alta, se tiver uma infecção de garganta grave, que às vezes você vai lá num pronto atendimento, precisa tomar um antibiótico, aquela prescrição ela não é de maneira nenhuma questionada. Eu tenho um problema que gera prejuízo e não é questionado. Se o indivíduo está com pressão alta, às vezes vai resistir ali, mas inicia o tratamento porque ele não vai ter muita opção, porque aquilo vai trazer um prejuízo. E quando a gente se deprime, quais são os prejuízos que a depressão traz na nossa vida? Qual o nível de sofrimento, de distanciamento emocional? Qual é o nível de prejuízo funcional para estudo, para trabalho que isso traz? E o quanto que a gente não abre espaço para perceber isso? Então, se fosse uma doença física, seria mais importante? Às vezes a doença física não traz nem tanto prejuízo. Pressão alta, quando não tratada, às vezes você passa anos com a pressão alta sem ter sintomas. Não quer dizer que não vai causar prejuízo, mas sintoma não vai ter. Isso quer dizer que de alguma maneira, aquilo, né, esse tratamento é mais importante, então, que a depressão, que já causa prejuízos já desde o início. Então, essa comparação ela é sempre muito ruim. Então, abrir espaço para falar sobre isso é importante. Às vezes, a gente nem percebe o quanto que o nosso senso comum, preconceituoso, ainda está acontecendo, né? A gente fala sobre isso, não percebendo o quanto a gente se distancia. E aí, o que acontece nessa situação, se eu tenho esse pensamento, tomar remédio, ele está tomando remédio, isso é algo ruim. Quando eu preciso, eu não busco.
Quando eu estou em sofrimento, eu tenho medo, eu não quero, e aí eu não busco o tratamento pelo medo, pelo estigma. E aí eu passo muito tempo tendo aqueles prejuízos, sofrendo com aquilo, sem me dar a oportunidade de ajustar, né? Doutor Washington Bruno, a gente sempre aprende e muito com o senhor. Infelizmente, a gente está caminhando para os últimos minutos, então eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem final, agradecendo desde já a sua participação e por mais profissionais como o senhor que contribuem dessa forma, provocando reflexões, mas com leveza, com didática. Obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, né? A satisfação estar aqui. É muito legal, né? Quando as pessoas participam e trazem essas dúvidas porque fala muito realmente da nossa realidade, né? E dá a oportunidade para a gente discutir. Acho que muito legal. A gente usou exemplos de pessoas que falaram, eu falei nominalmente o nome dessas pessoas aqui, e é legal por isso. Eu me exponho um pouco e dou ali a cara. Eu abro espaço para discutir, e quando eu faço isso, eu me reflito também nesse processo, né? Então, quando a gente troca, essa é a grande beleza do tratamento também, quando a gente se expõe, a terapia, o contato no tratamento psiquiátrico, o contato com um amigo, com alguém que está presente, com um familiar, essa troca, quando eu aprendo a falar um pouco mais, isso me ajuda a aliviar esse processo que às vezes é tão difícil, mas tão bonito. Obrigada, doutor. Para quem quiser acompanhar o doutor na rede social, como é que encontra? É o @o Instituto da Mente lá no Instagram só. Eu sou péssimo de rede social, então tá só lá. Vamos melhorar 2025, hein, doutor? Ai, pois você é. tão bem. Obrigada, excelente final de semana e até breve. Demora muito para voltar, não. Até breve. Tchau, tchau. Vou aproveitar e aqui responder o nosso ouvinte que fez um questionamento com relação a uma turma de formação